Olá! O Abril Verde foi criado com base no Dia Mundial em Memórias às Vítimas de Acidentes de Trabalho, celebrado no dia 28 de abril, e no dia 7, o Dia da Saúde. A data relembra o ocorrido em 1969, quando uma explosão de uma mina na cidade de Farmington, na Virgínia, Estados Unidos, matou 78 trabalhadores. Esse episódio é caracterizado como um dos maiores e mais conhecidos acidentes trabalhistas da história. Já a cor verde está relacionada aos cursos da área de saúde e por isso o símbolo da campanha é o laço verde. Para trazer mais esclarecimentos sobre o assunto, entrevistamos hoje no Vitalidade o médico traumatologista Eric de Carvalho, especialistas em mão, diagnóstico e tratamento de lesões, fraturas e cortes do membro superior. Doutor Eric, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso programa, falando desse assunto tão importante nas vésperas do Dia do Trabalhador, né? Hoje, dia 29, amanhã comemoramos o Dia do Trabalho, dia 1º de maio, falando sobre acidentes, então, que pelos dados que a gente vai ver no decorrer do programa, atinge muitas pessoas. Eu agradeço o convite de estar aqui e eu espero poder esclarecer algumas coisas e também aprender um pouco e tentar desmistificar algumas coisas que acontecem para que a gente possa focar no que realmente é importante, que é a prevenção desses acidentes. Claro que não se deve tratar sobre esse tema somente no mês de abril, mas essa data ela é reconhecida, mundialmente assim, por tratar especificamente desse tipo de problema. Nós temos aqui em recentes dados publicados pelo IBGE que 35% dos acidentes de trabalho ocorrem nas mãos, braços e antebraços. A maioria dos danos causados são por objetos cortantes. Quais as principais consequências desse tipo, doutor, de acidente de trabalho? O cirurgião de mão, o cirurgião de membro superior, esse é um problema constante, porque as lesões podem variar de pequenos esmagamentos ou amputações até amputações grandes e maciças. Nem todas essas lesões têm possibilidade de reparação. Então, o impacto para a pessoa e o impacto para a empresa ele é grande. Porque o custo que esse funcionário que já não vai poder mais trabalhar ou vai demorar algum tempo para retornar ao trabalho, ele é alto, tanto para a empresa quanto para a pessoa. E é um custo que pode ser definitivo para a pessoa. A amputação pode inviabilizar a atuação naquela função previamente exercida. O foco ele tem que ser não só na utilização de equipamentos de proteção, mas também na prevenção, na conscientização tanto do empregador quanto do empregado. Sobre a importância de prevenir para que possam se evitar um número maior de acidentes. E aqui nós temos que os membros superiores são os mais atingidos nos acidentes de trabalho, é isso, doutor? Porque o que acontece? Quando ele opera uma máquina ou opera um objeto cortante, ele está com a mão muito próxima da lâmina ou da prensa a ser utilizada. Então é óbvio que a mão vai ser o primeiro local a ser atingido por um acidente de trabalho. Dependendo da magnitude desse acidente, pode ser maior ou menor, o estrago que acontece. Nós temos uma campanha que foi lançada durante todo o mês de abril pelo Ministério da Economia, que fala, justamente tem alguns slides que eles foram lançando ao longo do mês na internet, que fala que a construção civil ela está entre os setores com maior risco de acidentes de trabalho. Os frigoríficos também estão no topo da lista de acidentes de trabalho, segundo os dados que eles trazem dessa campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Em média, 54 ocorrências por dia em frigoríficos. Então, essas são as áreas que ocorrem mais acidentes, construção civil, frigoríficos, eu acredito frigorífico pelo manuseio de serras, facas, objetos cortantes e facas. A construção civil acho que tem que se abordar algumas coisas. Primeiro, não são todas as empresas que fornecem o material de forma correta. Hoje em dia já se avançou muito nesse sentido, mas ainda não se tem. Então, um trabalhador mal orientado ou que não utiliza o seu material de proteção, ele está muito mais sujeito a acidentes. Imagine uma altura, quanto maior a altura, pior o acidente. Nos frigoríficos, a luva, só o uso da luva ou o uso de proteção não evita o acidente. Ele diminui o impacto desse acidente.
Mas existem muitos outros fatores que têm que ser avaliados, né? O ambiente, o funcionamento da máquina, né? O treinamento da pessoa, a distração na hora do trabalho. Então, todos são fatores que têm que ser avaliados para que se evite, né, de ocorrer esse tipo de acidente. O senhor acredita, por exemplo, que o estresse ou altas carga de horário, né, o cansaço, a pessoa que não descansou direito, ela fica mais desatenta e está mais propensa aos acidentes de sujeita, trabalho? com certeza. Porque o que acontece? Uma pessoa que trabalha um X horas por dia, ela já tem um estresse e um cansaço residual, né, que pode se considerar normal, entre aspas, né, do seu trabalho. Se ela trabalhar mais tempo do que ela está habituada, ou se ela tiver que trabalhar numa função diferente da dela, ou se ela não tiver o treinamento correto para trabalhar naquela função, vai aumentar muito o risco de ela ter um acidente. Esse é o primeiro ponto a ser abordado. O segundo ponto, como se usa o equipamento de proteção? A pessoa sabe realmente usar? Ela foi treinada para usar? Então, na experiência que eu tenho, o funcionário não pode ser somente largado o equipamento de proteção dizendo, ó, usa, que vai te ajudar. Não, ele tem que ser treinado, ele tem que ser fiscalizado. Né? E muitas vezes o empregado não usa. E geralmente, às vezes, pode acontecer também de usar uma parte do equipamento, né? E usa uma parte e ainda usa de forma incorreta. A pressa, principalmente, a questão das metas de produção e a pressa para se fazer o trabalho, na minha opinião, é um dos principais causadores de acidente. A não verificação do ambiente, do funcionamento da máquina, porque a máquina está funcionando, mas quem opera a máquina somos nós. Ela não funciona só de forma automática. E tem que se cuidar se alguém também não pode desligar ou apertar um botão, um terceiro intervir no funcionamento da máquina. Então são coisas importantes, assim, são vários pontos que têm que ser frisados, não só um, mas acho que está evoluindo, mas ainda falta muito. Além dos equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs, também tem os equipamentos de proteção coletiva. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre eles e como eles podem também ajudar nessa prevenção de acidentes? O que acontece, né? Todo equipamento ele tem que ser utilizado da forma correta. Então, tu tem que usar ele para uma fração de pessoas. Aquela fração de pessoas vai ser protegida por esse equipamento. Então, tem que verificar se ele está sendo utilizado da forma correta, se ele foi revisado, né? E todas as pessoas ao redor têm que estar cientes de como funciona esse tipo de equipamento. Ele ajuda, com certeza ajuda, né? Mas todas as pessoas ao redor têm que saber como utilizar e como fazer e como proceder, né, quando houver um acidente. Nesse sentido de auxiliar o funcionário a utilizar de forma certa e até fiscalizar se ele está utilizando durante as atividades laborais, né? É aí que entra a importância da CIPA, da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, na sua opinião? A CIPA tem um papel muito importante, porque ela é formada tanto pelos empregadores quanto pelos empregados. Então eles têm que atuar de forma criativa, porque é muito difícil e muito cansativo para um funcionário todo dia ter alguém no ouvido dele fiscalizando e dizendo como ele tem que usar. Então, se atuar de forma criativa, se ajudar ele a que ele possa, né, ver a importância de como isso é utilizado e, ao mesmo tempo, que se informe qualquer risco de acidente. Porque a CIPA, o nome de CIPA tem o P da prevenção, tem que prevenir. Tem que olhar, examinar o ambiente de trabalho para ver se não tem nenhum risco maior naquele ambiente. Se o chão não está úmido, se a ferramenta está de forma correta, se o funcionário está usando equipamento, se ele não está usando um fone de ouvido, ouvindo música, se ele não está conversando demais com a pessoa que está ao lado, né? Mas, ao mesmo tempo, também questionar o empregador se ele fornece todo o equipamento, se não tem equipamento com defeito, se não tem uma máquina com defeito. Então, a CIPA é de extrema importância, mas ela tem que atuar e ser presente. Acho que isso é o mais importante. E pelo que o senhor percebe, assim, pelo trabalho diário, pela sua prática, os principais casos de acidentes no trabalho, além da construção civil, envolve quais outras áreas, assim? Aqui em Novo Hamburgo, aqui na região, acho que o curtume ainda é muito forte, né? Ainda se tem. Então, os objetos cortantes relacionados ao corte do couro, ao processamento do couro, né? Empresas de metal, mecânica, prensas, injetoras, né? Então, tem um volume grande de acidentes. O que a gente nota muitas vezes, e perguntando, quando chega um paciente com a mão esmagada, tu nota que a imprudência está
é um fator a ser considerado, né? Operar a máquina de forma incorreta, utilizar o equipamento de forma incorreta. E a questão que fica é, ele foi treinado para utilizar esse equipamento ou ele não foi treinado? Se ele foi treinado, por que ele não utilizou de forma correta? Né? Então essa é uma pergunta que eu sempre tenho, mas por que não utilizar de forma correta? Ah, porque eu tinha pressa de fazer, porque eu queria sair mais cedo, ou porque eu não vencia a minha demanda, cujo qual eu tinha que vencer de produção daquele mês. Né? Então existe a falha mecânica, mas existe a falha humana também. Então são fatores que têm que ser considerados. Nós temos aqui outros dados do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que fala que os casos de fraturas e ferimentos de punho, mão, fratura de antebraço, amputação traumática ao nível do punho e da mão, que estão entre os 10 primeiros itens da lista de afastamento do trabalho, né? Só em 2017, o órgão concedeu 196.454 benefícios a trabalhadores que precisaram ser afastados das atividades profissionais por mais de 15 dias, né? Ocasionados por algum tipo de acidente de trabalho. A média foi de 539 afastamentos por dia em todo o Brasil. Então, é um grande problema. E o problema é qual desses trabalhadores realmente volta a exercer a função dele. Porque se tu fazes uma amputação pequena, um esmagamento pequeno, e tu consegue chegar num especialista, esse é o outro problema. Muitas das empresas não têm um plano de saúde ou não têm acesso a um especialista em membro superior. Então ele vai para um hospital de pronto-socorro, né, onde é feito o atendimento básico. E a traumatologia também é um grande... relatam assim, a dificuldade de conseguir especialistas nessa área pelo Sistema Único de Saúde. Né? E aí a gente entra numa outra questão, né? Por que o SUS não funciona, ou por que né, o cirurgião de mão muitas vezes não fica no SUS. Hoje em Porto Alegre existem 2 serviços de residência médica em cirurgia da mão. Em Porto Alegre é um número bom, elevado, está formando aí pelo menos 3 cirurgiões de mão por ano. Mas é pouco né, comparado ao número de acidentes que tem. Então essa questão da remuneração versus a valorização do trabalho médico também influencia nesse tipo de ocorrência. Então, muitas vezes a gente pega pessoas que já foram operadas em um hospital de urgência, que a reconstrução era passível naquele primeiro momento, mas passa a não ser no segundo momento. E isso, para a gente, é um pouco frustrante, mas é uma realidade. E tem também toda a questão do estresse pós-traumático, né, doutor? De repente, o funcionário que perdeu a mão, ou perdeu um braço, ou uma fratura muito grande, ele vem a desenvolver outros tipos de doença, quem sabe até uma depressão pela perda de um membro, né? E o trabalho que ele venha a desenvolver não seja mais como antes, ou mesmo nem consiga, aumente esse período que ele fique afastado do trabalho, né? Nunca uma lesão ela é isolada. Tu não pode avaliar o paciente só como, é a mão esquerda ou é a mão direita. Mas é o paciente como um todo. Então, imagina, uma pessoa que antes tinha uma mão, hoje não tem. Como eu te disse, as pessoas chegam no hospital de urgência, não têm acesso a um cirurgião de mão para ser feito um reimplante. Mesmo que o membro tenha sido acondicionado da forma correta, que, na minha visão, é um dos maiores problemas. Então, até chegar a mim ou qualquer outro especialista que tenha a condição de fazer esse tipo de cirurgia, às vezes já demandou-se o tempo necessário de 6 a 8 horas. 6 a 8 horas, então seria... Com músculo, quando tem músculo envolvido. Quando não tem músculo envolvido, bem acondicionado, pode ser até 12 horas. Por exemplo, um dedo que não tem muita musculatura, só tendões e osso, bem acondicionado, pode levar até 12 horas às vezes. Mas quando tem músculo, mão, antebraço, punho, tem que ser até 6 horas. Então, o tempo decorrido, que às vezes uma empresa não tem condições de arcar com uma cirurgia dessa, porque é uma cirurgia de alto custo, ou não tem um plano de saúde que possa essa pessoa chegar a um hospital de referência cujo qual tem um cirurgião de mão de plantão. Então, o índice de insucesso é alto. O Brasil, comparado a outros países europeus e os Estados Unidos, o índice de insucesso é muito alto. Então, imagina uma pessoa que tinha que não tem mais, naquele momento, exato momento. Então gera, consequentemente, depressão, estresse pós-traumático e uma incapacidade de adaptação a uma nova atividade. Vai depender muito da evolução do quadro e do apoio familiar. E, doutor, assim, é uma preocupação dos empregadores
deve ser uma preocupação dos empregados, mas também do governo, né, do poder público. Campanhas de conscientização como essa que a gente vê através do Abril Verde, e que outros tipos de ações podem ser feitas assim para evitar números tão grandes. Aqui se fala em 54, que eu já falei, né, acidentes por dia de trabalho. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser falada, acho que campanhas só na área de frigorífico, 54. Voltadas ao público. A campanha tem que ser voltada ao público que utiliza o EPI, não só ao empregador. Fiscalizar a empresa é uma coisa que ajuda bastante. Todo empregador tem um medo da fiscalização. Por quê? Porque é multa, é pecuniário. Mas também fazer uma campanha voltada ao trabalhador, falando a linguagem desse trabalhador. Já tem sido feito, já tem melhorado, né, a abrangência dessas campanhas. Mas eu acho que cada vez mais ela tem que ser maior, que ela poderia ser feita dentro da própria empresa, né, com a distribuição de panfletos, de folhetos, de palestras, de vídeos, mas que falem a linguagem daquele trabalhador, porque ele saiba a importância disso. E o nível intelectual, às vezes, de quem trabalha dentro de uma empresa, ele não é o mesmo do empregador. Então, isso tem que ser notado e focado, né? Tem que ser falado uma linguagem que ele entenda a importância, e que ele passe a usar e que ele compartilhe isso com os colegas. Acho que isso é uma questão muito importante. Para fechar o nosso primeiro bloco, eu tenho um outro dado aqui, quero saber se o senhor concorda com ele ou tem informações adicionais que fala: um acidente de trabalho a cada 48 segundos, uma morte a cada 3 horas e 38 minutos. Entre 2012 e 2017, cerca de 15 mil pessoas não voltaram para casa após um dia de trabalho. Esses dados foram apresentados pelo Ministério Público do Trabalho. É isso mesmo? Eu não tenho como te confirmar essa estatística, mas deve ser muito próximo disso, realmente. E principalmente porque o que acontece? As empresas maiores, das cidades maiores, né, elas têm uma fiscalização um pouco maior, né? Mas as empresas menores que trabalham em fundo de casa, em fundo de quintal, será que eles têm a fiscalização da mesma forma? Será que eles têm os materiais de proteção? De repente eles nem sabem o que são esses equipamentos, né? Será que se tem, se usam da forma correta? Então, o Brasil tem muito a evoluir. Eu acho que nós estamos muito atrasados nesse sentido. Já evoluiu muito, mas acho que nós ainda estamos muito atrasados, ainda precisamos de muita divulgação, né? E muita, eu acho que, para dizer assim, é uma dose de conscientização, acho que geral, não só do empregado, mas do empregador e do setor público e do setor privado. Acho que geral. Muito obrigada, doutor. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Conversamos no Vitalidade de hoje sobre o Abril Verde, cuidados com a saúde e segurança no trabalho. Nós estamos na TV Câmara, canal 16 da NET, e vamos a um breve intervalo e voltamos já. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo.
Estamos de volta ao estúdio da TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje conversamos no Vitalidade sobre o Abril Verde, cuidados com a saúde e segurança do trabalhador, em especial com os membros superiores, os mais atingidos em acidentes laborais. Falamos com o médico traumatologista Eric de Carvalho. Doutor, no primeiro bloco, então, a gente falou sobre a parte mais teórica, né, do assunto, a importância de se debater o Abril Verde, que traz esse tema de acidentes do trabalho, os índices, os dados, realmente uma situação preocupante que exige uma conscientização tanto por parte do poder público como dos empresários e do próprio trabalhador, né? Mas agora na prática, efetivamente, se alguém sofreu um acidente de trabalho, qual o protocolo, o que fazer para garantir que possa tentar pelo menos reimplantar ou que tenha a menor perda possível, né? Eu acho que a gente tem que, na verdade, pensar primeiro no tipo de acidente. Se tem um acidente que envolve uma substância cortante, como tu falaste no meio, tem que ver o quanto cortou. Na verdade, é muito difícil pegar de uma pessoa, olha, cortou a pontinha do meu dedo, cortou, mas a identificação da quantidade, do tamanho da lesão, ela é importante. Segundo, se amputou, verificar onde está o coto que foi amputado. Eu sei que é algo meio forte de se falar, mas às vezes fica na luva, ou às vezes ele cai um pouco longe, às vezes o funcionário, quando esmaga, ele puxa, né, a mão, que é uma das reações mais frequentes que a gente vê. Então, identificou, conseguiu, principalmente, outra coisa, o sangramento, é importante conter o sangramento, fazer um curativo compressivo, com gases, ataduras, né, verificar se tem um sistema na empresa de medicina do trabalho, se tem algum tipo de enfermeiro ou técnico de enfermagem que possa auxiliar nesse tipo de... Né? Informar a direção da empresa onde foi o acidente para que se possa ser prevenido e não ocorra outro tipo de acidente ali. E daí partir, né, à procura de um local. Né? Quais são os melhores locais? Os hospitais universitários, né? No caso, pensando no Sistema Único de Saúde, os hospitais de atendimento onde se tenha, né, um especialista, né, dentro do corpo clínico. Né? Para os que têm plano de saúde ou desejam fazer isso de caráter particular, procurar um hospital que, né, que já se tenha conhecido, né, aqui no Novo Hamburgo, o Regina, o Hospital da Unimed, né, em Porto Alegre tem o Mãe de Deus, o Moinhos, né, próprios hospitais universitários também atendem convênios. Né, e daí outra coisa muito importante, assim, se amputou, como acomodar esse membro, o que fazer com ele, né, como fazer para que ele possa chegar em viabilidade em tempo de se ter uma cirurgia reparadora. Não existem muitas formas de ser feito isso. Eu recomendo que normalmente se pegue o dedo, se coloque num saco com água ou com soro fisiológico e isso dentro de um recipiente com gelo e água. Os maiores problemas que eu enfrento é pegar um dedo que se botam diretamente no gelo e às vezes inviabiliza qualquer chance de ser feita uma cirurgia, né, de reconstrução. E se frisar que o tempo normalmente médio para que isso ocorra são 6 horas. Então, se tomar uma decisão em relação a isso... Tem que ser rápido. Muitas vezes, o problema financeiro ele acaba, né, atrapalhando esse tipo de decisão. Se entende? Então, tem que se... Na verdade, não tem muito o que o médico possa fazer nesse sentido. O importante é chegar ao ponto de se ter. Às vezes, não se tem condições de reconstruir esse tipo de lesão. Mas existem cirurgias secundárias para frente que podem minimizar esse tipo de dano. Então, aí a importância da cirurgia da mão, a importância de um especialista na área para tentar trazer o menor tipo de dano para o paciente. Doutor, só os dedos podem ser, desculpe, é uma pergunta de leigo, ou uma mão, por exemplo? Mão, punho e antebraço. Né? O que acontece? Quanto mais próximo da ponta dos dedos, menor o tamanho do vaso. Então, mais difícil de que seja feito. Quanto mais próximo, é que nem sempre uma amputação de punho ou de antebraço é uma amputação só cortante, né, que isso gera um grande problema. Às vezes um esmagamento, um arrancamento de membro, a reconstrução dele é bem difícil, porque normalmente o que acontece? Quando se arrancam os vasos, as artérias, os veias, as artérias, os nervos, tudo, então torna uma reconstrução mais difícil. Mas é a questão muito importante, se procurar um local que se tenha esse especialista, que se tenha essa pessoa capaz de fazer esse tipo de atendimento. Acho que isso é o mais importante, acondicionar de forma correta e procurar. A maioria dos cirurgiões de mão que trabalhou, fez um serviço de residência, já passou por situações como essa.
Não se trabalha com uma equipe única, um profissional só isoladamente para esse tipo de cirurgia, tem mais profissionais. Né? Tem colegas que vão fazer só a fixação, né, das estruturas ósseas e outros vão fazer toda a questão das partes moles. Então envolve uma equipe multidisciplinar, então por isso procurar um local que tenha condições de prestar esse atendimento. Por exemplo, se ocorre um esmagamento da mão, é importante que se leve junto o equipamento, por exemplo? Muitas vezes sim, muitas vezes algumas partes ficam nesse equipamento, né? Principalmente em arrancamentos, né? Esmagamentos e arrancamentos. E o esmagamento da mão é uma lesão muito complexa, porque ela não envolve só a fratura entre si, né? Envolve a lesão de pele, que é o principal, né? O maior órgão do corpo, é o principal. Se tu não tem uma pele íntegra, dificilmente tu consegues uma reconstrução de forma, né, satisfatória. Envolve a lesão de tendões, de nervos, de músculos, de veias, de artérias, então é muito complexo. Os esmagamentos, na minha opinião, são os piores resultados, em termos funcionais. Geram usualmente uma rigidez muito grande, uma perda de movimento muito grande, apesar da permanência, às vezes, de toda a estrutura. O resultado funcional, ele é bem, assim, deixa muito a desejar. Nós estamos falando sobre o Abril Verde, a conscientização, né, dos problemas que ocorrem durante o trabalho, mas em casa é comum que aconteçam alguns tipos de acidentes que também podem levar, doutor, aproveitando que o senhor é especialista nessa área, né, a problemas de amputação de membros da mão, braço, acidentes domésticos? Em geral domésticos, né? Tanto com a empregada, né, quanto com qualquer tipo de manutenção feita dentro da casa, quanto com a própria criança. Né? A gente costuma dizer que, né, os adultos orientam a não deixar a criança perto de fósforos ou de álcool ou do fogão. Então essas questões básicas de ver a altura, né, se a criança tem ou chega perto ou não, né, se a própria empregada doméstica tem os equipamentos que possam ser usados, né, luva, né, ou se fazer algum tipo de produto químico, máscaras, algumas coisas básicas de proteção. E para manutenção, se for fazer feita alguma manutenção dentro de casa, exigir dessas empresas que façam que elas tenham, né, alguém responsável e os empregados da empresa usem proteção e tenham cuidados necessários para que não ocorra nenhum acidente. E para que, se a gente não se sinta seguro para fazer alguma atividade dentro de casa, mesmo mais básica ou corriqueira que ela seja, que não faça. Que contrate alguém. Um profissional, né? Que já tem experiência. Porque os acidentes dentro de casa, a maioria das vezes, são assim. Foi fazer um tipo de atividade que tu não está habituado, nem treinado, nem o meio é propício a isso. E acaba acontecendo um acidente. E no primeiro bloco você falou que o Brasil vem avançando, né? Os outros países, eles têm uma consciência maior em relação ao uso dos EPIs, as campanhas de conscientização. Eu acho que é uma questão evolutiva. Né? Acho que passaram fases de ter mais acidentes e os Estados Unidos têm um número grande de acidentes. Tem um número muito grande de acidentes. Mas eles têm acesso aos profissionais. Os hospitais têm, né, têm mais equipamentos. Né? Então, se tem danos, né, mas se consegue minimizar um pouco mais os danos. Eu acho que a questão da interiorização do profissional no Brasil, da melhor remuneração, do investimento em saúde, eu acho que isso propiciaria um resultado melhor dentro do Brasil. Mas é uma coisa que já tem muitos anos e nunca foi mudada e eu não vejo uma perspectiva de que isso mude. Porque até quando eu estava lendo sobre o tema, diz que muito se tem discutido sobre o futuro do trabalho, a indústria 4.0, o uso das tecnologias, né? Mas essa parte que é primordial de segurança no trabalho não deve ser esquecida nem deixada de lado, né? Eu acho que é uma conversa longa, eu acho que é uma conscientização que tem que ser permanente. Porque, como nós dissemos aqui antes, por mais que a tecnologia esteja avançando, nós ainda operamos as máquinas. Daqui a um tempo pode ser que elas operem sozinhas, né? Eles vão aumentar um outro tipo de visão, né, e de conversa sobre como vai ser o futuro. Mas enquanto nós ainda operarmos as máquinas, enquanto ainda elas dependerem do ser humano, eu acho que tem que se conscientizar, tem que se, né, fazer manutenção desses equipamentos, tem que treinar os funcionários e tem que conscientizar não só o funcionário, o empregador, mas também a área pública, e que isso é importante.
para que se tenha uma melhor fiscalização, para que a campanha abranja mais, né? Já abrange muito, já melhorou muito, mas que ela possa ainda ser maior, ainda chegar a pontos onde ainda não se tem todos esses equipamentos. E que se isso conseguir ser feito em um caráter assim, curto, médio prazo, vai diminuir muito o número de acidentes. Chegando ao final, então, do nosso programa de hoje, falando sobre o Abril Verde, o senhor gostaria de deixar algum recado aos nossos telespectadores? Amanhã, Dia do Trabalho, hoje nós estamos encerrando o mês, trazendo esse assunto tão importante, né, para ser discutido. Então, se o senhor quiser deixar um recado para o Dia do Trabalhador, fica à vontade. Que eu acho que todos os trabalhadores aproveitem o dia de amanhã e também aproveitem para pensar no que eles podem fazer para melhorar as suas próprias condições e que isso seja discutido junto com seus empregadores, para que no futuro nós possamos ter um menor número de acidentes, né, e uma maior conscientização. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar sobre prevenção, então, de acidente de trabalho? Eu acho que não tem muito mais a ser falado, né? A prevenção, eu acho que é o principal, né? O custo que se tem para prevenir é muito menor do custo que tem para resolver um problema. Então, que se foque na prevenção, que se invista em equipamentos, se invista em educação, né? Para a gente ter um futuro que possa ter menor número de acidentes e seja mais próspero. Obrigada, doutor Eric, então, pela participação no Vitalidade. Eu que agradeço o convite e estou à disposição de vocês. Nosso programa chegou ao fim. Conversamos nessa edição do Vitalidade sobre o Abril Verde, cuidado com a saúde e segurança do trabalhador. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também poderá assistir o Vitalidade no Facebook e no YouTube da TV Câmara NH. Sugestões de pauta podem ser enviadas pelo e-mail tv@câmaranh.rs.gov.br ou por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua audiência, um bom dia do trabalhador para todos nós e até o próximo programa.